Hoje a gente vai assistir um trechinho de uma videoaula que foi publicada na internet do Instituto Ponto Azul, onde Pirula, que é um paleontólogo e zoólogo conhecido na internet, que ele é youtuber, vai muito em podcasts, já teve debates com Rodrigo Silva, com outros pastores que defendem o criacionismo. E nessa reunião científica, ele, um ateu convicto, de carteirinha, ele dá uma aula de teologia que muito pastor formado em teologia não dá. Vamos acompanhar, se inscreva no canal, deixe seu like aí e vamos caminhar. Eu tenho um posicionamento, e aí é um posicionamento meu, eu não vou em nenhuma maneira colocar isso daí como sendo algo que eu esteja correto ou certo, né? Mas dentro do meu entendimento de uma leitura bíblica crua que eu faço, em português, no máximo em inglês, né? Não leio grego, não leio hebraico, nem nada. Dentro da minha leitura, né, a Bíblia é um livro homofóbico. Ponto. Ela está escrito ali. Então você já trata, ele já coloca aí a Bíblia como sendo um livro homofóbico, já faz essa afirmação, porque ele já toma como base que se for contra o homossexualismo é homofobia. Mas isso é o que a sociedade está pregando. Ele está só retratando isso. Se você for prestar atenção na condução do que ele vai falar, você vai ver a construção do pensamento dele. Então, como a sociedade vê hoje ser contra ou a favor do homossexualismo ou da homossexualidade, é homofobia. Então, nesse ponto, vamos adiante. Então, outro dia eu vi uma entrevista do Malafaia, acho que foi com o Cabrini, eu não me lembro agora, que essencialmente o que o Malafaia falou, tá certo. Ele falou, não, mas a Bíblia está escrito isso aqui. Não é que eu sou homofóbico, está escrito na Bíblia. Ele tá certo. Está escrito na Bíblia, ou seja, então não adianta a gente querer acusar um pastor ou alguém, está escrito. Mas a Bíblia está escrito isso aqui. Não é que eu sou homofóbico, está escrito na Bíblia. Ele tá certo. É isso. Né? Não adianta cobrar do Malafaia que ele não siga o livro que ele fala que segue. O que tem que fazer é fazer as pessoas pararem de seguir esse livro. Não tem jeito, entendeu? Já é dar um nó em pingo d'água. Eu vejo, agora é óbvio, como eu falei, você jogar uma escolha para as pessoas, de você falar, ou você é religioso ou você aceita a ciência. A pessoa vai pegar a religião. Aquilo lá permeia mais aspectos da vida dela, aquilo é mais relevante para ela, aquilo ali é mais forte para ela, aquilo ali está dentro do círculo social dela. Então ela vai preferir ficar com a religião e vai abrir mão da ciência, se você jogar ela numa briga. E de certa forma, ele está certo. Porque se você for ver que no fundo, as pessoas às vezes querem fazer essa união, essa comunhão da ciência com a religião, mas se for analisar friamente e for aprofundar essa questão, realmente é incompatível. A gente quer, muitas vezes nós cristãos, para poder se achar modernos, para não se achar na Idade Média, que somos contra a ciência, porque foi as igrejas que começaram os primeiros universitários e tal. Mas olha só, realmente a incompatibilidade quando você vai a fundo. A ciência, ela precisa de provas, ela busca provas daquelas coisas que ela estuda. Então ela vai a fundo para tentar investigar como aquilo é feito. Ela tem que acreditar no que ela está vendo, no que ela está conseguindo provar e explicar. Isso é ciência. Já a religião ou a fé é o que está escrito na Bíblia. É o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é justamente ao contrário de tudo aquilo que a ciência prega. É você acreditar naquilo que você não pode ver e não pode provar. Então, eu vejo como louvável, por exemplo, o discurso de alguns pastores, de algumas igrejas que são inclusivas, que aceitam as pessoas com orientações sexuais diferentes, que aceitam pessoa que não vem falar aquela coisa de que negro é amaldiçoado por causa do Noé, sabe? Que não falam coisas que a gente está acostumado a ouvir aí das igrejas. Eu acho isso daí super válido. Só que não é bíblico.
É louvável no sentido social de você não tacar pedra em ninguém. Só que se você for colocar isso daí na ponta do lápis, é você tentar pegar a peça quadrada e encaixar no buraco redondo. Porque não adianta, o livro fala aquilo. O livro está dizendo aquilo. E está dizendo aquilo com todas as letras. E se você traduzir do grego, também está dizendo aquilo. Entendeu? Então, tipo, o livro fala, é pecado. O livro fala, né? Se for pegar o Velho Testamento, é para apedrejar quem é gay, apedrejar até a morte. Você pega o Novo Testamento, é pecado, não entra no céu. Ponto. Ou seja, você vê, ele pelo menos teve a capacidade de pegar a Bíblia para ler e querer, se ele quer combater, se ele se desateu e quer combater, ele pelo menos procura ler e entender o que ele está querendo combater. E ele dá uma aula de teologia que muito pastor não dá. Ou seja, ele mesmo está dizendo, está escrito, é pecado. Ponto, acabou, entendeu? E assim como o sexo antes do casamento, assim como, sei lá, masturbação e todas essas coisas, entendeu? Só que a gente sabe que há seleção de pecado. Masturbação é tido como uma coisa que depois Deus perdoa. Homossexualidade não, aí é Velho Testamento. Então... Só que isso acontece, aí eu vou dar a minha opinião por que isso acontece. Não é porque a seleção de pecados, nesse caso do homossexualismo, é porque o homossexualismo é mais escandaloso, é mais visível, é mais difícil jogar para baixo do tapete. Então, infelizmente, muitos que se dizem cristãos toleram alguns pecados porque dá para ser escondido. Outros são visíveis que não dá para ser escondido, aí está com pedra. Quando você observa essas coisas, o problema está no livro, né? Eu acho legal e, obviamente, que eu nunca vou tentar coibir pessoas de tentarem fazer uma adaptação para que deixe a coisa um pouco mais light, né? Ou que deixe a coisa mais permissiva, mais tolerante, porque é isso que a gente precisa na nossa sociedade. Tá? Porque se você começa a querer deixar mais tolerante, mais permissiva, você começa exatamente contra a palavra de Deus. É isso que a gente precisa na nossa sociedade. Mas ainda assim, a meu ver, é a peça redonda encaixada no buraco quadrado. Né? E nesse ponto, o que o Rodrigo Silva falou naquela live de Inteligência Limitada, que é algo que eu concordo plenamente, mas que eu acho perigoso, é isso que ele disse do lance da evolução. Falou assim, se você tira o criacionismo, tira a razão do cristianismo, porque Jesus desceu para quê? Ele veio só para ficar pregado no pedaço de pau. Ele não serviu para nada, entendeu? Ele morreu por morrer. E do ponto de vista teológico, ele está completamente correto. E eu concordo com ele. Só que do ponto de vista de divulgação científica, isso é um tiro no meu pé. Isso é um tiro no pé. Eu não posso... eu não sei se isso vai te... Foi como eu falei agora há pouco. Chega no momento, se você afunila, a ciência e a religião e a fé acabam sendo incompatíveis. Agora, olha o que essa mulher vai dizer. sei lá, acalentar. Mas o problema, muitas vezes, das pessoas que olham para Jesus, olham para a morte dele, enquanto tudo que ele fez foi em vida. O exemplo que ele deixou não foi morrer, não foi o sacrifício final, mas foi a maneira como ele viveu. Então, talvez esse seja o problema da religião, em colocar que a gente só tem que olhar para a morte, para o sacrifício, e acabou. Você tem que se sacrificar a vida inteira. Sendo que o nosso sacrifício ele é em cada escolha, da vida e não da morte. Então, talvez essa questão de que... Eu já me fiz essa pergunta, de que, então tu não é mais cristão porque tu não acredita mais na natureza pecaminosa. Porque tu não acredita em Adão e Eva, tu não acredita que as pessoas pecaram, que houve pecado. Não, realmente eu não acredito, mas isso não me faz diminuir a importância da figura de Jesus, porque foi o que ele viveu, e não porque ele morreu. É um exemplo de ser humano. Agora, olha a resposta de Pirula. Isso que eu digo. Ele dá uma aula de teologia. Tá? Você vê. Ela quer tirar a importância da morte e como se Jesus viesse apenas para ser exemplo. Olha a resposta do pastor Pirula. Mas esse é que é o ponto, né? Esse é um tipo de avaliação, por exemplo, que os espíritas fazem. Os espíritas, eles pegam, por exemplo, a Bíblia. Você vê que quando você vai, por exemplo, em hotel é muito interessante, né? Porque em hotel você sempre tem uma Bíblia na gavetinha, né? E você sabe quando o hotel o dono é espírita, porque você não tem a Bíblia completa. Você tem os Salmos e o Novo Testamento. Ponto. Só isso. Não tem Atos de Apóstolo, Apocalipse, não tem Deuteronômio, não tem nada disso. Tem só Salmos e Novo Testamento. Aí você sabe que o dono é espírita. Porque aquilo é a parte da Bíblia que eles levam como sendo uma coisa relevante.
né? E eles fazem uma reinterpretação de Jesus total, a ponto de dizer que Jesus não ressuscitou em carne, ele ressuscitou em espírito. Ele pegou um ectoplasma e apareceu para as pessoas. Só que isto é essencialmente não cristão. Do ponto de vista da ortodoxia cristã, seja católica, seja protestante, de qualquer vertente, né, dentro do credo cristão, que é usado por todo, até da Trindade, tudo isso daí vai contra. Por isso que o espiritismo... Você vê? Ele conhece o que ele está falando. Ele conhece para poder dizer que isso não é cristão, e como ele defende, sem saber, ele defende o cristianismo. Tudo isso daí vai contra. Por isso que o espiritismo, ou ele não é considerado cristão pelos cristãos mais chatos, ou ele é considerado uma religião paracristã, porque ela nem segue a Bíblia toda e ela ainda pega os livros do Allan Kardec, os livros psicografados e o caramba quatro, que aí é considerado paracristã, que nem Testemunho de Jeová, que nem Mórmon e tudo mais. Então, quando você observa essa realidade, os espíritas deram uma interpretação nova. Só que essa interpretação é considerada uma heresia. Essa interpretação, ela é considerada errada. Essencialmente, a relevância de Jesus é a morte dele. Do ponto de vista do livro, o que é importante é a morte dele. Aí, olha a resposta que ele dá para ela. Não adianta ela querer trazer Jesus para dizer, porque ela viu o exemplo. É exatamente isso que ele diz. A importância que o livro dá, a importância que a Bíblia faz, é a morte. Óbvio, o que você tem são regras comportamentais daquilo que você deve fazer para que depois você vá para o céu quando você morrer. Mas ninguém está muito preocupado com isso, porque tecnicamente para o cristão, se você se arrepender de verdade, 5 minutos antes de você morrer, você vai para o céu. Morte e ressurreição, né, de Jesus. Inclusive é uma crítica que os muçulmanos fazem ao cristianismo, né? Tipo, não fez diferença nenhuma, né? Tipo, se você se arrepender genuinamente dos seus pecados, você vai pro céu, né? Pro muçulmano não, cara. Pro muçulmano, você se arrependeu dos teus pecados, não, dependendo do pecado, tridente na bunda. Então, tipo, não tem jeito. Esse é um ponto que é relevante. Aí vai do jeito que você coloca as pessoas para ver Jesus, e aí depende do quê? Do que os pastores estão ensinando. Então você vê, um cientista, ateu convicto, ele tem consciência, ele pode não concordar, ele pode não seguir, pode não acreditar, mas ele entende e tem conhecimento que, segundo a Bíblia, o que importa é a morte, que o que a Bíblia ensina é que o caminho para o céu não é o que você faz em vida, mas é o arrependimento e a fé em Cristo 5 minutos antes. Ou seja, é um cara que conhece, é um cara que entende o que ele está falando, não é convertido, é ateu, mas dá aula para muito crente. Então, pessoal, deixe seus comentários aí embaixo, se inscreva no canal, fiquem com Deus.